Bom dia a todos. Pessoal, essa aula, né, como as aulas que a gente está tendo pelo Meet só são as aulas de correções de atividade, essa aula vai ser a última pelo Meet desse período. A partir da próxima semana, a gente vai trabalhar mais com os alunos que estão devendo alguma atividade, né, para poder fechar a média. Já que a próxima semana já vai ser dia 20, 21, segunda-feira, a gente só vai ter 2 semanas para poder fechar a média de todos, para poder entrarmos de férias, as férias de julho, tá certo? Então, eu acredito que pelo Meet, essa vai ser a última aula desse período. E em agosto, a gente retorna, acredito que já pelo andamento das vacinações, uma parte já presencial. Espero que vocês já estejam vacinados. Jeff, já tá chegando as férias. Passa rápido, viu? Pelo menos eu achei. Muito rápido. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui para apresentar. Se der algum problema aí, vocês falam. E dúvidas, aí depois, ou abro o microfone para me perguntar, porque eu não vou estar vendo o chat, ou então depois coloca aí no chat, que depois eu visualizo e tiro a dúvida. Certo? Eu acredito que nem avaliação nós não vamos ter mais. Eu vou só confirmar com o Fábio, mas eu acredito que nós já fizemos 3, né, uma avaliação e 2 atividades, eu acho que a gente vai fechar a média de vocês com essas. Mas qualquer coisa aí a gente avisa até sexta-feira. O Everton está falando que o dele está travando, é a internet. E eu quase, na aula com os meninos do primeiro ano, quase eu não conseguia entrar na sala, a internet só travando, caindo. Aí, gente, se cair, eu depois vou gravar em outro momento e posto para vocês, certo? Bom, vamos lá. É o capítulo 4, a atividade foi do conteúdo ainda do capítulo 4. Só lembrando a vocês, gente, que o capítulo 4, ele é muito longo. Para a gente trabalhar ele de forma remota, como as aulas, a orientação é que para que as aulas não ultrapassem 1 hora, né, 60 minutos, e que eu já acho que é muito longa, a gente dividiu esse capítulo 4 em 3 aulas. Aí, como a gente já vai encerrar agora as aulas de explicação, o restante do capítulo, que são as revoluções, para quem observou lá, tem as revoltas, revoluções não, perdão, as revoltas, revolta de Beckman, entre outras revoltas, vai ser em agosto, quando a gente retornar das férias, tá certo? E é um assunto muito importante, muito cobrado, estamos falando de Brasil, muito cobrado no Enem. Então, procurem revisar, quem não compreendeu, procurem perguntar se ficou alguma dúvida, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: o Barroco foi uma das maiores manifestações artísticas e culturais ocorridas no Brasil colônia, durante o período da exploração aurífera. São características do Barroco. Então, nessa questão, vocês iriam identificar uma característica dessa arte, né, que era o Barroco, que veio da Europa no século XVIII para o Brasil, mais especificamente para Minas Gerais, né? Nós estamos falando do período da extração do ouro no Brasil colônia. Então, nós estamos falando de Minas Gerais. Então, esse barroco, ele foi introduzido em Minas Gerais no século XVIII pelos europeus. Então, a gente vai identificar uma característica desse barroco, que inclusive eu acredito que vocês estudaram nas aulas de arte. Bom, vamos lá. A cidade de São Paulo, sede do governo português, representou o maior conjunto arquitetônico barroco nacional? A letra A está errada, porque a São Paulo era a sede do governo, porém,
no caso, a cidade que, que representou um conjunto maior, né, de obras, de construções, que tinham a arte barroca nacional no Brasil, foi Minas Gerais, já que os grandes artistas barrocos se encontravam em Minas Gerais, que era o Aleijadinho e o mestre Ataíde, certo? Então a letra A está errada. Letra B, o barroco no Brasil não apresentou características nacionais, já para por aí, porque já está errado aí, porque o barroco no Brasil preservou as características da Europa, né, da arte barroca europeia, que era a predominância do dourado lá na Europa, mas quando chegou no Brasil, o dourado continuou sendo utilizado nas pinturas, certo, nas obras, porém o mestre Ataíde, o grande pintor aqui no Brasil, ele em Minas Gerais, ele introduziu em suas obras barrocas as cores, né, o colorido, já que o Brasil representava uma diversificação de cores, certo? Então, ele misturou o dourado, né, ele preservou o dourado, melhor dizendo, mas também ele colocou cores, o azul, o verde, o vermelho, nas pinturas da arte barroca. Então, a letra B está errada. A letra C, as cidades de Ouro Preto, centro político e econômico da região aurífera, aí está correto, não foi beneficiada arquitetonicamente pelo estilo barroco. Aí deixa a alternativa errada, porque a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi o grande centro da arte barroca. Foi a cidade que mais desenvolveu a arte barroca em Minas Gerais. Então, por isso que ela está errada. A letra D, o barroco mineiro preservou características europeias, correto, né? Ele deu continuidade à cor, né? A cor do dourado, representando o ouro, incluindo as cores nas obras, corretíssimo, é a letra D, né? Lembrando que quando chegou no Brasil, o pintor, né, o mestre Ataíde disse, não, só essa cor dourada, não, vamos dar uma cara nova, vamos dar a cara do Brasil a essa arte. Então, aí ele introduziu o verde, o amarelo, o azul, o vermelho, fez uma mistura de cores nas suas obras, que inclusive as igrejas, né, em Minas Gerais, o teto foi pintada, a grande maioria pelo mestre Ataíde, e tem essa mistura de cores, né, da arte barroca, o dourado e o colorido, que foi introduzido aqui no Brasil. E a letra E diz o seguinte, está errada, né, mas ela diz o seguinte, a capitania de São Paulo, apesar de não ter participado do processo de exploração aurífera, já está errado aí. Porque São Paulo, para quem não lembra, foram os paulistas, né, os bandeirantes, que encontraram a primeira jazida de ouro. Então, eles tiveram, sim, participação na extração aurífera, na exploração do ouro. Sem contar que depois da Guerra dos Emboabas, eles se retiraram de Minas Gerais, né, porque os portugueses venceram a guerra, só que depois, mais tarde, eles retornaram para Minas Gerais para dar continuidade à exploração, dessa vez pagando os impostos aos portugueses. Então, a questão está errada por isso, a alternativa. Então, a resposta correta é a letra D. Essa questão é uma questão de vestibular da UES, que traz essa característica, se perguntando essa característica do barroco. A resposta correta é a letra D. A segunda questão é sobre a sociedade de Minas Gerais, né? A sociedade que se desenvolveu em Minas Gerais. Os escravos de ganho trabalhavam. Então, dentro da sociedade mineira, os escravos, eles foram colocados... Só um minuto aqui, viu, pessoal?
Desculpa aí, meu sobrinho aqui tava brincando e ele tá aqui em casa. Voltando aqui. Bom, dentro da sociedade mineira, né, os escravos, eles foram introduzidos para os trabalhos. Trabalho na extração do ouro, entre outros trabalhos. É tanto que nós tínhamos em Minas Gerais a divisão, né, do trabalho escravo. Nós tínhamos os trabalhos, o escravo, aliás, de ganho, né, que trabalhavam vendendo produtos para os seus donos, e tínhamos o escravo de aluguel, que era aquele escravo que servia a outro senhor, ele tinha o seu dono, aí o seu dono alugava ele, o escravo, né, para outro senhor que não tinha tanto escravo, que estava precisando de um escravo para trabalhar. Então, o dono do escravo alugava, como se fosse um objeto, né, uma casa, enfim. E ele não recebia nada em troca, esse escravo, só mesmo trabalhava. E nós tínhamos o escravo doméstico, que esses escravos, eles eram destinados a trabalhar nas casas dos seus senhores. As mulheres cozinhando, os homens, os escravos, eles trabalhavam na lavoura para poder servir ao seu senhor. Então, tinha essa divisão em Minas Gerais dos escravos. Bom, sobre o escravo de ganho, né, que é aquele escravo que vendia produtos para o seu senhor, eles, letra A, trabalhavam cozinhando, lavando e cuidando das crianças nas casas de seus senhores? Não, né? Aí quem fazia esse serviço era o escravo doméstico. Letra B, servindo a terceiros para o desempenho das mais variadas tarefas? Não, aí quem fazia esse serviço, quem servia a terceiros era o escravo de aluguel, que no qual o seu senhor alugava ele para outras pessoas. Letra C, fiscalizando as minas de ouro e diamantes, recebendo os impostos para a coroa portuguesa? Não, aí eram os altos funcionários, né? Eram as pessoas mais ricas. Normalmente eram os homens que vinham da Europa, vinham de Portugal, e faziam esse trabalho para a coroa portuguesa. Eles eram remunerados, eram trabalhadores livres. Então, a resposta correta é a letra D, né? Esses escravos de ganho trabalhavam vendendo doces, normalmente trabalhavam vendendo doces, quitutes e transportando cargas, né? Os doces e os quitutes que eram fabricados nas fazendas, nas casas dos seus donos, e eles saíam às ruas vendendo. Lembrando que esse dinheiro era para o seu dono, não era para eles. Então, a resposta correta é a letra D. A terceira, também falando sobre a sociedade mineira, né? Nós tínhamos os altos funcionários, que trabalhavam em quê? Daí eu já dei a pista lá na questão anterior, né? Cozinhando, lavando e cuidando das crianças, não, né? Aí era o escravo doméstico. Servindo a terceiros para o desempenho das mais variadas tarefas também não, aí era o escravo de aluguel. Letra D, vendendo doces, quitutes e transportando cargas, aí era o escravo de ganho. Então, é a letra C, né? Esses altos funcionários, eles trabalhavam uns como governadores na região das Minas, eles governavam as pequenas vilas que estavam ali se formando, cidades, e também trabalhavam como superintendentes das minas, que eles faziam o quê? Fiscalizavam, né, as minas, a entrada e a saída de pessoas na exploração e também a arrecadação do ouro, arrecadando os impostos que deviam ser arrecadados para ser entregue à coroa portuguesa, que era aquele que nós vimos, né, o quinto. E também eles trabalhavam fiscalizando a casa de fundição, que era a casa onde era levado todo o ouro que era encontrado para poder ser transformado em barra.
Então, a resposta correta é a letra C. A quarta questão fala sobre o secretismo religioso no Brasil colônia, certo? Aí diz assim, foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Gente, o sincretismo religioso no Brasil colônia foi a junção, né, a mistura da religião católica com algumas características da religião africana e indígena, porque nesse período, século XVIII, o Brasil não era um Brasil laico, ou seja, as pessoas não eram livres para escolher e manifestar a sua religião. A única religião aceita no Brasil era a religião católica. E os africanos, né, os negros que estavam no Brasil, principalmente em Minas Gerais, eles sentiam a necessidade de dar continuidade às suas crenças, aos seus costumes religiosos. Como eles eram proibidos de se manifestar, o que foi que eles fizeram? Durante as festas religiosas, né, da Igreja Católica, como, por exemplo, a festa dos padroeiros, onde tinha as procissões, né, em homenagem ao o padroeiro da cidade, da vila, esses negros, eles saíam nas procissões, tocando seus instrumentos, né, e também dançando. Só que ali, para os católicos, eles estavam reverenciando a religião católica, né, para os homens brancos, né? Eles estavam reverenciando os católicos, só que para eles, né, eles estavam reverenciando as suas divindades africanas, porque lá na África, por exemplo, eles costumavam a tocar tambores, tocar instrumentos para homenagear, né, para reverenciar os seus deuses, já que a grande maioria era politeísta, acreditavam em vários deuses. E eles se apropriaram das festas católicas para tocar instrumentos reverenciando os seus deuses, dar continuidade a essa crença com o sagrado. Então, o sincretismo foi isso, a mistura, né, da religião católica com a religião africana e até mesmo com a religião indígena, já que eles eram proibidos também de manifestar suas crenças religiosas. Então, sobre o sincretismo, né, essa mistura, ele serviu para compreender o papel do sagrado para a cultura europeia? Não, né? Tem nada a ver. Para garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos? Não. Essa aceitação, na verdade, esses africanos e esses indígenas, eles não tinham escolha. Eles tinham que se converter à Igreja Católica, que era uma ordem, né, do Estado. Letra C, preservar as suas crenças e a sua relação com o sagrado? Correto, né? Os negros escravizados, eles se utilizavam desse sincretismo religioso, certo? Se utilizavam das festas de padroeiro, das festas católicas, para poder manifestar as suas crenças e preservá-las, manter essa relação com o seu sagrado, né? Com sua crença. Então, a resposta correta é a letra C. O Enem gosta muito desse termo, sincretismo religioso. Aí vocês lembram que é a mistura, né, de religiões. Letra D, integrar as distintas culturas do Novo Mundo? Não, porque os negros eles não tinham essa autonomia de integrar, eles só podiam, segundo o Estado, ter uma única religião. Possibilitar a adoração de santos católicos. Não, os negros não queriam essa possibilidade de adorar os santos católicos. Eles queriam reverenciar os seus deuses. Certo? Então, a resposta correta é a letra C. E quinta e última questão. Entre as várias funções das Irmandades Leigas em Minas Gerais a partir do século XVIII foi... Gente, essas Irmandades Leigas foram associações de pessoas que, de início, vieram da Europa no século XVIII para Minas Gerais
para poder dar início às construções das igrejas, que lá não existia, né? A dar início às festas religiosas do catolicismo em Minas Gerais, aqui no Brasil. Aí, no caso, era para quê, né? E uma das funções, das grandes funções deles, além de criar as igrejas, era criar a imagem de um santo na mentalidade das pessoas para servir como padroeiro daquela cidade, certo? Então, vamos lá. Foi manter os índios escravizados? Não, não é até mesmo porque a coroa portuguesa já estava trazendo os negros para o Brasil, para dar continuidade à escravidão, já que os índios eles estavam ficando escassos, né? Não estavam mais se submetendo a essa escravidão. A letra B, estabelecer os rituais religiosos dos africanos na colônia? Não, já que a única religião que podia, né, era o catolicismo. Se essa alternativa tivesse aí, estabelecer os rituais religiosos dos católicos, da Igreja Católica na colônia, aí sim estaria correto. Mas como disse dos africanos, está errado. Letra C, estabelecer as festas de padroeiro na colônia, correto, essa daí, né, a letra C. Eles criavam essas irmandades, essas pessoas se organizavam juntamente com a sociedade daquela cidade para construir as igrejas, né, as capelas, e também escolhiam um santo para aquela igreja, que seria, no caso, o padroeiro daquela cidade, daquela vila. E tinha, no caso, foi criado aí as festas de padroeiro, normalmente durante uma semana, na qual tinham as missas, né, as novenas, e também as procissões, em homenagem ao padroeiro, que nós temos até hoje, né, nas nossas cidades, nos nossos municípios. Tá certo? Então, quando vocês veem as festas de padroeiro, foi criado lá em Minas Gerais, lá no século XVIII, por essas irmandades leigas, que prevalecem até hoje. E letra D, estabelecer os rituais religiosos dos indígenas. Não, né? Aí, no caso, não era dos indígenas, e sim os rituais da Igreja Católica. Bom, gente, aí a gente encerra. Deixa eu olhar aqui se tem alguma dúvida. Bom. Não, não tem. Eu só digo a vocês assim que dei uma atenção, certo, para esse assunto, porque quando se fala de Brasil, o Enem adora, e principalmente desse período colonial. Então, tudo isso que a gente já trabalhou do capítulo 4, 3 e 4, provavelmente irá cair quando vocês forem fazer o Enem. Não sei quem vai fazer esse ano, mas no próximo ano, terceiro ano, com certeza vai ter questões sobre uma desses assuntos. Só não dá para a gente saber qual é, né? Mas com certeza vai cair ou sobre a extração do ouro, sobre os bandeirantes, ou sobre a sociedade mineira, né? Os escravos, os altos funcionários, ou então sobre essas irmandades leigas, ou as revoltas, que nós ainda vamos ver. Bom, gente, quem não tiver alguma pergunta, já estão liberados. Eu agradeço a participação de vocês, tá certo? Quem não já tiver tudo ok, uma excelente férias, né? A próxima semana a gente vai dizer quem já não precisa mais fazer a avaliação. E espero encontrar vocês em agosto, se Deus quiser. Falou, até Tchauzinho, quem outro quiser. dia. Até outro dia.